Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Bolo de Pote e Copo da Felicidade. Eu sou a Bia Nossetti e é um prazer receber vocês aqui nessa turma desse curso incrível. Na aula de ontem, nós fizemos um delicioso bolo pão de ló de liquidificador. Então, se você não assistiu ainda essa aula, vai lá e assiste, gente, que vale super a pena vocês terem essa receitinha dessa massa, tá bom? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a montagem do nosso bolo de pote e, além disso, vamos fazer dois deliciosos recheios, tá? Vamos fazer o recheio de Kit Kat e de Oreo, tá? Um mousse de Oreo bem gostoso e que super rende, tá? Então, vale a pena vocês ficarem até o final dessa aula. Outra coisa, pessoal, o que eu vou ensinar aqui para vocês é o que eu faço, não quer dizer que é a única forma que dá certo de fazer, tá? Tem várias formas, vários recheios, então eu tô trazendo para vocês aqui uma forma econômica, barata, né? Para vocês fazerem e que rende, para vocês venderem os bolos de pote, tá bom? Então nós vamos começar nossa aula fazendo uma base para os dois recheios que nós vamos utilizar nos nossos bolos de pote. Inclusive, essa base de recheio que eu vou trazer para vocês aqui, dá para vocês fazerem também o copo da felicidade, tá? O copo da felicidade vai ser uma aula amanhã, uma aula à parte, tá? Não vai ser hoje, mas esse recheio aqui também vai dar para vocês utilizarem no copo da felicidade, tá bom? Eu escolhi esses recheios para vocês, por quê? Porque além de econômico, como eu falei, ele também é um recheio assim mais, não é tão doce, tá? Mais suave. E para bolo de pote e copo da felicidade, a gente não quer um recheio muito forte, muito doce, que o cliente não goste, tá? Então eu escolhi para vocês esses recheios aqui, que é bem bacana de vocês terem na listinha de vocês, tá bom? Então vamos começar, gente. Para começar, nós vamos utilizar o seguinte: 2 latas de leite condensado da preferência de vocês, tá? Não pode ser mistura láctea, tem que ser leite condensado, beleza? Temos também 500 ml de leite integral, tá? Temos também aqui 4 colheres de sopa de amido de milho, tá? Aquela famosa maisena, 4 colheres de sopa. Também temos aqui meia caixinha de creme de leite sem soro, é o creme de leite de caixinha, tá bom? Mas a gente vai usar só no final. Daqui a gente vai fazer a nossa base e depois a gente vai mudar os sabores dos nossos recheios, tá? Então eu vou trazer vocês mais para próximo aqui para vocês conseguirem ver dentro da panela. Primeiro de tudo, nós vamos acrescentar o nosso leite condensado, tá? Eu gosto muito do leite condensado da marca Itambé, Italac, são os meus preferidos, mas vocês vão escolher a marca que vocês mais gostarem, tá? Ó, 2 latas de leite condensado. Raspa bem. E agora, pessoal, ó, eu vou acrescentar o leite, tá? Eu não vou acrescentar tudo, só um pouco. Acrescentei mais ou menos metade, tá? Por quê? Porque fica mais fácil da gente acrescentar aqui a nossa maisena. Ó, pessoal, então a gente vai colocar aqui no leite o amido de milho, tá? Por quê? Porque a gente vai dissolver, fica melhor, não empelota, não fica grosso, tá? Então a gente só vai misturar aqui pra facilitar o nosso lado, tá? Ó, mistura bem aqui no leite até dissolver. Dissolveu, pode acrescentar aqui o leite condensado. Bem simples, né, pessoal? É só isso aqui, não tem mais nada aqui na nossa base, tá? E agora a gente vai ligar o fogo, tá? E a gente vai continuar mexendo esse recheio até engrossar e eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho, tá? Aqui pode ser no fogo médio pra alto, não precisa ser fogo baixo não. Só não pode parar de mexer, tá bom? Olha só, pessoal, como que é bem rápido, que ele já fica assim, ó, cremoso. Tá vendo, ó? Esse aqui já é o ponto dele. Tá vendo como ele que tá grosso? Ó. E aí a gente vai desligar o fogo, tá? E aí a gente vai acrescentar o creme de leite, tá? Pode ser aqui ainda na panela mesmo, ó. Tá vendo como que tá bem grosso? A gente vai desligar e acrescenta o creme de leite.
Mistura bem. Não precisa se preocupar que não fica mole não, tá? Ó, fica bem cremoso. E depois que esfriar esse recheio aí, ele vai ficar ainda mais cremoso, tá? Vai ficar perfeito. E a gente tá usando o creme de leite por quê? Porque o creme de leite vai quebrar ainda mais o doce do nosso recheio, tá? Se nós fôssemos usar apenas o leite condensado, sem o leite, sem o creme de leite, ia ficar muito doce para bolo de pote e copo da felicidade, tá? Por isso que a gente usa essa base aqui para os recheios, tá? Então aqui, ó, misturei bem, ficou bem bonito o nosso recheio. E agora a gente vai separar em 2 potes iguais. Ó, pessoal, separei 2 potinhos aqui. E nós vamos dividir o recheio, metade, tá? Não precisa ser bem igual, em cada potinho, tá? Ó, coloca um pouco aqui e um pouco aqui no outro. Ó, pessoal, separei aqui, não precisa ser certinho, tá? Em um dos potes a gente vai reservar. Esse aqui a gente vai reservar. Esse recheio aqui já serve para vocês usarem como recheio neutro para bolo de pote e copo da felicidade, tá? Então você pode usar assim, é só tampar ele agora até esfriar, ó. Eu coloco sempre um plástico, precisa ser em contato com o creme, ó, tá vendo? E aí a gente vai reservar, precisa esfriar esse recheio pra gente utilizar, tá bom? Então, por hora, a gente vai reservar esse daqui. E aí agora a gente vai trabalhar com essa outra parte aqui, tá? Nessa parte aqui a gente vai acrescentar chocolate picado. Eu tenho chocolate nobre, mas você pode utilizar tanto o chocolate fracionado quanto o chocolate em pó 50% cacau, tá bom? A gente vai acrescentar aqui. Ainda quente, tá? Tem que estar quente o nosso recheio. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate. Ó, acrescenta aqui. Mistura um pouquinho assim, ó, pra ele ir derretendo, tá? Deixa quietinho aqui um pouquinho, enquanto ele vai derretendo, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, pode usar aquela barrinha que tem no supermercado, tá? Aquela barrinha da Lacta, Nestlé, que também dá certo, tá, gente? Ó, pessoal, tem que ficar mexendo, tá? Ó, fica mexendo, ainda tem uns pedacinhos de chocolate, ó. E eles vão derretendo, tá bom? Então tem que esperar um pouquinho mesmo. Pra quem quer realmente se profissionalizar em bolo de pote, entrar na confeitaria, eu tenho um curso completo. Porque a maioria das minhas alunas sempre tem dúvidas sobre recheio. Acho que recheio é o que mais sempre me pedem, porque às vezes recheio em pelota, não sabe se o recheio vai dar certo com determinada massa, tá? Então tem muitas dúvidas. Ai, Bia, como faz recheio de Oreo, recheio de Kinder Bueno, tal? Então a gente tem um curso completo, tá? Nesse curso, além de apostila com vários recheios de bolo de pote e copo da felicidade, nós também temos várias aulas, tá? Então tem aula ensinando também copo da felicidade de açaí, recheio com frutas, tem recheio de Kinder Bueno, tem brownie, tá? Tem massa de cenoura, então tem muita coisa em aula para vocês, além da apostila, certificado, suporte, tem muita coisa bacana mesmo nesse curso, tá? E aí, gente, quem tiver interesse, nós vamos ter poucas vagas disponíveis e vamos abrir as inscrições amanhã. Mas se você tiver interesse, assiste essa aula até o final, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para poder reservar a sua vaga para esse curso completo, tá bom? Então vamos lá, ó, meu recheio tá quase pronto aqui, mexer só mais um pouquinho e aí a gente já vai reservar ele, tá? Esse recheio, gente, dá pra fazer como a gente vai usar aqui pra Kit Kat, mas dá pra vocês usarem para outros sabores também, tá? Pode colocar também aqui um ovo maltine em pó e mistura, pode colocar bis, tá bom? Então dá pra vocês colocarem outros sabores aqui com essa base de recheio, tá bom? Ó, mistura bem, tá? Se quiser, vocês podem, como eu falei, acrescentar o chocolate em pó ou o chocolate fracionado. Eu gosto do nobre, acho mais gostoso e eu acho que vale a pena vocês acrescentarem ele, tá? Colocou aqui, vou colocar um saquinho também, igual esse daqui, e a gente vai reservar esse recheio, tá? Ele precisa esfriar por pelo menos umas 2 horas. E aí depois a gente dá continuidade nos nossos bolos de pote, tá bom? Bom, pessoal, já fizemos nossa base, já esfriou nossa base, tá? E agora a gente vai fazer o mousse de Oreo. Nós vamos utilizar 350 ml de chantilly, tá?
mede o chantilly ainda líquido, tá bom? Nós vamos utilizar esse chantilly para fazer o mousse e também para fazer a nossa cobertura do nosso bolo de pote de Oreo, tá? Nós vamos utilizar também a base, tá? Essa base que nós fizemos, tá? Eu vou mostrar certinho pra vocês. Essa base aqui, tá? Esse recheio que nós fizemos, dá pra utilizar somente dessa forma. Pode já colocar num saco de confeitar, tal, e já pode fazer os bolos de pote, copo da felicidade com esse recheio aqui, tá? Nós vamos fazer o mousse e vamos utilizar ele. Também tenho aqui biscoito Oreo, tá? Triturado. Se vocês forem colocar na manga de confeitar esse recheio, então tem que triturar bem, não pode deixar pedaços muito grandes. Mas se for usar uma colher e tal, então aí você pode deixar aqueles pedaços maiores, tá bom? Então vamos começar batendo o nosso chantilly. Para bater chantilly, não tem segredo nenhum, a gente vai colocar aqui na batedeira e vai deixar um ponto bem durinho, tá? Então vamos lá. Eu gosto de começar batendo na velocidade máxima e quando ele já está incorporado, já está assim bem crescido, eu diminuo a velocidade e deixo batendo. Ó, pessoal, já bati aqui o chantilly, tá bem batidinho, ó. Bem bonito, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Com esse chantilly que a gente bateu aqui, nós vamos utilizar tanto para o mousse quanto para fazer a decoração do bolo de pote. Então, eu vou reservar um pouco, tá? Pode ser mais ou menos metade aqui desse chantilly, ó. Vou pegar um pouquinho, vou colocar aqui no pote pra gente reservar, tá? Só isso, ó. Pra gente não precisar bater novamente o chantilly. A gente vai pegar aqui um pouco. Ó, tá vendo, pessoal? Mais ou menos metade, assim, tá? Não precisa ser bem certinho, mas a gente reserva um pouco pra fazer a nossa cobertura, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade no nosso mousse aqui na batedeira. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a acrescentar um pouco do nosso recheio, da nossa base aqui nesse chantilly, tá? Eu vou misturar um pouco, vou bater e depois eu vou acrescentar mais um pouco, tá? Não coloca tudo de uma vez, porque se o seu chantilly não estiver muito duro, vai ficar muito mole o mousse, tá? Então vai colocando aos poucos. Ó, coloquei um pouco. Agora a gente vai bater. Misturou, mais um pouquinho. Ó, pessoal, já coloquei tudo, tá? Então, eu coloquei em duas partes, tá bom? E agora a gente vai bater bem, pra ficar bem incorporado e misturar bem esse nosso mousse. Ó, pessoal, bateu bem, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá vendo? Fica parecendo um recheio de ninho. Sabe aquele recheio incorporado de ninho mousse? Fica tipo assim. Agora, o que a gente vai acrescentar? O nosso biscoito triturado. Essa quantidade de biscoito é a gosto, tá? Tem gente que gosta mais escurinho. Eu gosto, não muito escuro não. Eu gosto só que fiquem uns pedaços assim de Oreo. Tá vendo? Pode até misturar na mão mesmo, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Ó, pessoal, tá vendo? Pode ir misturando assim na mão mesmo, ó. Ó. Eu não gosto de muito, como eu falei pra vocês. Normalmente eu uso meio pacote de biscoito Oreo, tá? Pode usar também, gente, biscoito negresco, tá? É mais barato. Se você quiser, pode fazer nesse sabor com o biscoito negresco, tá? Ó, vou acrescentar mais um pouquinho. Eu tô usando meio pacote de biscoito. Olha como fica bonito. Tá vendo? Eu gosto assim, não gosto mais do que isso, senão fica muito escuro, começa a ficar tipo de chocolate, eu não gosto. Eu gosto que ele continue branco, mas com esses pontinhos pretos, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Misturou bem aqui, a gente vai precisar colocar no recipiente e levar na geladeira, tá? Ele vai ficar na geladeira até o momento que a gente for utilizar esse recheio, tá? Agora que a gente vai levar na geladeira, ele vai ficar ainda mais, ó, tá vendo como ele tá? Ele vai ficar ainda mais durinho, tá? Quando a gente levar na geladeira. Ó, que bonito que fica. Esse recheio eu gosto de fazer por quê? Porque ele não fica muito doce,
e ele rende bem, tá? E assim, para bolo de pote, copo da felicidade, dá para usar também esse recheio. É bom recheios não muito doce, tá? Senão fica muito enjoativo e aí o cliente não vai gostar, não é mesmo? Então agora o que a gente vai fazer? Vou tampar e vou levar na geladeira até o momento da gente for montar os nossos bolos de pote. E agora a gente vai começar a fazer o nosso recheio de Kit Kat. Bom, pessoal, para o recheio de Kit Kat, para quem não sabe, Kit Kat é esse chocolate aqui, ó, tá? Para esse recheio, não tem muito o que fazer aqui, não. A gente vai usar a base que nós fizemos antes, né, no começo da aula, ó, fizemos essa base de chocolate. E é simplesmente isso, tá? Aqui eu piquei chocolate Kit Kat, ó, deixei picadinho. E aí tem um detalhe importante. Se você fosse fazer esse recheio aqui para colocar num bolo, por exemplo, numa torta, você poderia colocar o Kit Kat picadinho aqui nesse recheio. Já mistura tudo, tá? Mas como no bolo de pote nós vamos, eu pelo menos vou rechear com o saco de confeitar, se eu colocar o Kit Kat, ele não vai passar no meu saco, tá? Então eu vou colocar o Kit Kat quando estiver montando os bolos de pote, tá bom? Então lembrem disso. Se você não vai usar um saco de confeitar, você vai acrescentar o Kit Kat aqui, tá? Picadinho. Se você for usar o saco de confeitar, você vai deixar à parte e vai colocar o chocolate só quando você for fazer o seu bolo, tá bom? E aí, gente, nesse recheio aqui, ele fica perfeito também pra gente usar no copo da felicidade, tá? Então, no copo da felicidade que a gente vai fazer amanhã, vocês vão ter esse recheio aqui também, tá? Então, grava essa receita de base que vocês vão utilizar, ó, para muitos sabores e para muitas coisas, tá bom? Agora, vou mostrar para vocês os principais copos e potes que eu tenho para trabalhar com o bolo de pote e a gente já vai fazer a montagem dos nossos bolos. Bom, pessoal, sobre os nossos potes, eu trouxe várias opções para vocês. Vou falar a que eu mais gosto e a que eu menos gosto aqui para vocês também, tá? Olha, eu trouxe para vocês esse copinho aqui, esse pote. Esse aqui é super fácil de achar, é da marca Pra Festa, tá? Vocês acham o saco dele, normalmente vem 20, 25, dependendo do tamanho, da capacidade do copo, tá? Esse daqui é de 250 ml e ele tem, ó, assim a tampa, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem a tampa, tá vendo? Assim simples. E o potinho, ó, tá vendo aberto? É assim, tá? E aí, esse potinho é super acessível, eu acho que é o mais fácil de achar, tá? Então, indico pra vocês, gosto desse potinho, acho ele bonitinho, tá? E recomendo. Então, vamos pro próximo, 250 ml, tá? Esse tamanho que eu mostrei pra vocês. O segundo aqui, que é um dos meus preferidos, é esse daqui. Esse daqui, ele é um pote com lacre, tá? E ele tem 500 ml e também é fácil de achar, principalmente pela internet, tá? Na internet você acha ele redondo e ele assim mais quadrado, tá? E aí você tem esse lacre, então ele fecha muito bem, gosto muito. E pra mim é um dos mais bonitos, tá? Eu gosto muito desse pote aqui, gosto muito de utilizar ele. Dá pra fazer o bolo de pote, dá pra fazer pavê também, dá pra fazer torta aqui, então fica muito bacana. Esse daqui, gente, é o meu preferido, tá? Esse daqui é meu preferido e esse também é o meu preferido. Esse aqui é um copinho bolha, ele é de 266 ml, tá? E, ó, tem a tampa fechadinha, tá bom? E aí tem também ele aqui, ó, vou mostrar pra vocês aberto. Tá vendo? Ó, 266 ml, não é muito grande, ele é menorzinho, então é ótimo pra fazer. Vamos fazer o de Oreo aqui, vocês vão ver como vai ficar bem bonito, tá? E ele é ideal pra fazer bolo de pote, tá bom, gente? Fácil de achar? Fácil de achar também. Tanto em lojas de confeitaria física, quanto em lojas online. No Mercado Livre é super fácil de achar esses potes aqui, tá? E por último, que é um dos que eu menos gosto, tá? Acho que é o que eu menos gosto, é esse daqui. É o potinho assim de acrílico, tá, ó. Esse aqui ele é no formato de diamante, né? Eu não gosto desse tipo de copo. É o copo que, assim, que eu menos gosto, na verdade. Ele é da Plastilânia, tá? E eu não uso, não gosto. Comprei pra mostrar pra vocês. Ele abre com muita facilidade, tá? Então você tem que colocar um durex ou um selo, uma fita aqui pra lacrar ele, tá? Mas ele abre com muita facilidade e eu acho ele muito... Sei lá, gente, não gosto. Esse daqui é o que eu menos gosto, tá? E esse daqui tem 180 ml, tá bom? Mas como eu falei, isso daqui é questão de gosto,
tá? É questão de gosto pessoal mesmo. Eu não gosto, não quer dizer que não é pra vocês utilizarem, tá? Se você gosta, acha bonito, pode utilizar esse pote, gente. Usa o pote que vocês mais gostarem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses potes que eu mostrei aqui, anotem a dúvida que depois a gente vai responder, tá bom? Nós vamos utilizar para fazer os bolos, tá? Os bolos de pote, eu vou utilizar o copinho de 266 ml e esse potinho aqui com lacre, tá? Deixa eu falar uma outra coisa importante sobre esse potinho aqui. Quando eu comecei há 6 anos atrás, não tinha muitas opções de potinho e não tinha esses copos bolhas assim, sabe? Esses menorzinhos, tal, não tinha. E era muito, muito difícil de achar. Então eu comecei com um potinho da Galvanotec, tá? Eu vou até deixar aqui, se eu tiver foto ainda dessa embalagem, eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Passando uma foto. E assim, as decorações não dava pra ser muito bonita. Por quê? Porque os copos era tudo com a tampa reta, né? Então não tinha muita opção de você fazer decorações diferentes pra chamar atenção. Mas mesmo assim ficava ótimo, tá? Então assim, é uma questão mesmo de gosto, tá? Hoje nós temos essas opções mais bonitas e também são acessíveis, tá? Esses copos aqui bolha, vocês acham assim na faixa de 30, 40 centavos cada um. Então assim, eu não acho que é um valor alto. Dá pra trabalhar tranquilamente com esses potinhos mais bonitos, tá bom? Agora, sem enrolação, né, gente? Vamos começar a montar os nossos bolos. Bom, pessoal, então agora nós vamos montar os nossos bolos de pote, tá? O que eu tenho aqui? O nosso bolo, que a gente esfarelou ele. Lembra? Fizemos na aula de ontem, tá? Fizemos o bolo. Também a gente já esfarelou ele, né, certinho. Tô com meus potinhos aqui. Vou usar o potinho de 500 ml com lacre. Temos também, lembra da nossa calda? Também fizemos ontem. Calda pode deixar na geladeira, tá? E vai usar quando quiser, tá bom? Até 7 dias na geladeira. E o nosso Kit Kat aqui, tá? Eu coloquei o nosso recheio num saco de confeitar, tá? Por quê? Porque eu acho muito mais fácil para vocês já colocar direto e sem ficar sujando o nosso pote, tá? Por isso que nós vamos utilizar o saco de confeitar. É barato, é descartável, bem baratinho. Vocês compram assim na faixa de R$5 com 5, 6, depende da marca, tá? Tem na China também, dá para vocês comprarem da China, eu uso muito da China. Que é bem barato, compro 100 sacos assim por R$25, tá? E compensa também comprar. Quem souber comprar pela China lá, pode comprar, que super compensa, tá bom? Então vamos começar a montagem. Primeiro de tudo, vou colocar aqui um potinho, depois eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso bolo de pote, sempre vamos começar com o recheio, tá? Sempre com recheio. Então a gente vai colocar lá embaixo, ó, tá vendo? A gente vai colocar aqui embaixo um pouco de recheio, tá? Ó, coloca um pouco, tá vendo? Colocou um pouquinho de recheio, tá? Aí a gente vai pegar os Kit Kats que a gente deixou picadinho e vai colocar aqui, ó. Pode colocar para entrar dentro do recheio mesmo. Porque como eu falei pra vocês, se a gente colocar esse Kit Kat no nosso recheio, não vai passar no bico no saco de confeitar, tá? Então, ó, coloca um pouquinho, não precisa ser muito, tá bom? E agora a gente vai vir com o nosso bolo, tá? Eu gosto de usar essas colherzinhas pequenas aqui, ó, pra dar uma amassadinha. Então, a gente vai colocar assim o bolo, ó. Coloca. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. Tá vendo? Aí, com essas colherzinhas menores, eu gosto de dar uma apertadinha, tá? Aperta o bolo um pouquinho. Só pra ele ficar bem acomodado, tá, gente? E agora, a gente vai molhar o nosso bolo com a nossa calda, tá? Ó, nossa calda aqui. Ó, quebrou aqui. A gente vai molhar. Eu gosto de deixar bem molhadinho. E vocês precisam tomar cuidado para não ficar molhando a lateral do copo, tá? Aqui do nosso pote. Então, molha mais pro meio e molha com delicadeza, tá? Não vai molhar muito, não. Ó, molha mais pro meio, tá? Senão ele fica feio aqui a lateral, tá bom? Então, colocamos aqui. Novamente, vamos para o recheio. Com o saco de confeitar, gente, sério, é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil, muito mais rápido, para você fazer em grande quantidade, tá? Então, super vale a pena. Comprem o saco de confeitar, tá? Ó, coloquei mais recheio.
E agora a gente vai colocar de novo o Kit Kat, ó. Pode colocar ele entrando assim no recheio mesmo. Tá vendo? Coloca um pouco, não precisa colocar muito, não. Também, gente, esse recheio que eu tô passando pra vocês é de Kit Kat. Mas pode fazer também com bis, pode colocar pedacinhos de chocolate branco, bombom, tá? Pode colocar ouro branco, sonho de valsa nesse recheio aqui e também no recheio branco que nós fizemos, né? A nossa base. Agora, vamos colocar mais uma vez o bolo, tá? Essa aqui já é a nossa última camada de bolo. Ó, colocamos o bolo aqui. Dá uma apertadinha aqui em cima, já vou apertar com essa colher mesmo. E agora a gente vai molhar, tá? Não esqueçam de molhar, precisa molhar o nosso bolo. Molhei. E agora a nossa última camada, prestem atenção. Agora, vocês podem usar nosso recheio mesmo, que é o que eu vou fazer nesse caso aqui, ou pode usar o chantilly, tá? No nosso bolo de Oreo, eu vou mostrar com o chantilly para vocês verem a diferença, tá bom? Mas como esse nosso pote aqui, a tampa dele é reta, não dá para fazer muitas decorações, né, diferentes. Então, a gente vai usar o nosso recheio mesmo aqui em cima, tá? Ó, pessoal, então a gente vai finalizar com o nosso recheio, tá? E aí, aqui por cima, a gente vai colocar alguns pedacinhos de Kit Kat. Ó, coloquei alguns pedacinhos de Kit Kat e vou colocar também um pouquinho de granulado, tá? É opcional, isso aqui é a gosto, vocês vão fazer a decoração como vocês mais gostarem, tá bom? Colocando só pra ficar mais bonitinho mesmo. Tá? O granulado da preferência de vocês. E assim ficou o nosso bolo. Olha que bolo, né? Bem recheado, tá? E aí a tampa dá certinho, tá? Ó, a gente coloca a tampa. Esse daqui, se vocês apertarem bem, ela já vai lacrar, tá? Ó, já lacra, tá? E aí fica bem bacana. Eu vou fazer mais aqui pra vocês acompanharem e vendo como que eu vou fazer a montagem. Bom, pessoal, já fizemos nossos bolos de Kit Kat, tá? Agora a gente vai fazer o de Oreo. Vocês viram que para fazer a montagem dos bolos não tem segredo nenhum, é super fácil, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. Eu acredito que a maior dificuldade de todo mundo é fazer uma massa bem bacana, uma massa bem gostosa e os recheios, tá? Eu acho que o recheio é que as pessoas mais ficam assim, será que rende? Será que vai ficar gostoso? Não vai? Qual recheio faço? Então eu acho que é a maior dificuldade das pessoas. E vocês viram também que olha como que rende esse nosso bolo trituradinho assim, tá? E esse bolo, gente, podem fazer que fique uma delícia. Se esse bolo fica uma delícia, imagine o nosso brownie. Temos no curso completo aula de brownie, tá? Vocês vão gostar também. Agora, sem muita enrolação, vamos começar a montar o nosso bolo de mousse de Oreo, tá? Primeiro de tudo, coloquei o nosso recheio, tá? Aqui no saco de confeitar, tá bom, gente? Saco de confeitar, toda confeiteira precisa ter, tá bom? Não é caro, é fácil de achar, repito pra vocês. Comprem um saco de confeitar, tá bom? Opa, aqui tem 2 copos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar
sempre com o nosso recheio, tá? Gente, esse recheio aqui de mousse fica maravilhoso, vocês podem fazer, tá? Não fica muito doce. E outra coisa, Bia, vamos supor que você não quer usar o Oreo, tá? O Oreo é esse biscoito aqui, tá, gente? Se você não quer usar o Oreo aqui nesse recheio que nós fizemos, você pode usar raspa de chocolate, daí vai ficar um recheio de flocos. Pode colocar também pedacinhos de chocolate branco, tá? O que vocês quiserem. Vocês usem essa base que eu passei pra você, que é aquela base de leite condensado mais o chantilly, tá? E no lugar das raspas de Oreo, vocês vão colocar tanto o chocolate raladinho, chocolate em gotas, o que vocês quiserem, tá? Pode fazer vários sabores com essa mousse aqui, tá bom? Ó, a gente colocou aqui um pouco de recheio, tá? Sempre começo com o recheio, tá? Agora eu vou colocar aqui o nosso bolo. Outra coisa bacana para falar para vocês, que, gente, nós temos um cacau black, tá? Esse cacau black, ele é bem escuro. Então, se você quiser fazer o bolo de Oreo com esse cacau black, tá? O pão de ló, ele vai ficar bem escurinho, vai ficar top também, vai ficar muito bonito, tá? Por que eu não faço? Porque eu faço uma massa só com o chocolate e aí dá pra usar por qualquer sabor. Agora, se você fizer com cacau black, fica mais bonito com esses sabores de biscoito, tá bom? Mas totalmente a critério de vocês, tá, gente? Ó, aperta um pouquinho, sempre aperta pra ficar mais ajeitadinho, tá? Mais bonitinho. Ó, agora a gente vai molhar com a nossa calda. Molha o bolo aqui, dê uma olhadinha, tá? O bolo de pote não pode ser seco, não. Vamos voltar com o recheio. Se você quiser colocar mais pedaços de Oreo aqui no recheio, pode, tá? Se quiser colocar uns pedaços maiores, dá pra vocês colocarem também. Eu não quero. Quero colocar assim mesmo, tá? Mais uma camada de recheio. De recheio não, de bolo. Ó, essa é a nossa última camada, tá? Ó, dá uma apertadinha. E agora a gente vai molhar. Essa última camada a gente vai terminar o bolo de Oreo com o chantilly, tá? Olha, pessoal, esse chantilly aqui é o chantilly que a gente bateu, lembra? A gente bateu, usou um pouco, metade mais ou menos, no nosso mousse e reservamos um pouco de chantilly, tá? Se quiser pode colocar também aqui um pouquinho de Oreo batido, tá? Mas tem que ser bem fininho, só o pozinho mesmo do Oreo para ficar escurinho. E aí eu tô usando o bico 1M, tá? Esse bico chama 1M da Wilton, tá? Pra gente fazer um acabamento aqui. É muito simples, a gente só vai, ó, fazer uma cobertura assim pra parecer um chantilly mesmo, sabe, ó? Aqui por cima, ó, fez uma volta, mais uma volta e agora a gente sobe aqui, ó, pra dar um efeito, tá vendo? E aí, fez isso, o que eu tenho aqui? O biscoito Oreo, tá vendo? Sem o recheio, tá? E aí a gente vai colocar aqui assim, ó. E aí a gente vai finalizar com um pouquinho aqui de granulado, alguma coisinha que você queira, ó, pra ficar bem bonitinho. Por que eu falei pra vocês que eu gosto desse copinho? Porque esse copinho a gente tem a tampa bolha, tá? Então essa tampa a gente vai conseguir tampar bonitinho e não vai ficar feio, não vai estragar a nossa decoração. Então, ó, olha como fica lindo esses bolos. Aí, eu vou fazer um outro aqui, vou mostrar pra vocês também que dá pra vocês usarem sem ser o biscoito, tem uma outra opção também, tá? Vou fazer aqui mais bolo e vou te mostrar. Olha, pessoal, tá vendo esse daqui? Eu não coloquei o biscoito. Coloquei aqui, ó, o nosso granulado, tá? E aí, no mercado, ó, em loja de confeitaria, vocês acham esse Laca Oreo, tá? Esse chocolatinho aqui. E ele fica bem bacana, que dá pra vocês colocarem também como decoração.
Claro que isso aqui é um custo a mais, tá? Então, você tem que decidir se você quer gastar ter esse custo a mais. Nesse caso aqui, ó, esse chocolate vem quatro tabletinhos, tá vendo? Então, já dá pra você colocar em 4 bolos, tá? E aí fica a critério de vocês colocar ou não, tá? Eu vou colocar pra vocês verem que também fica super bonito. Ó, dá pra colocar tanto aqui em cima, quanto você pode colocar assim do ladinho e ainda colocar o biscoito. Tá vendo? Se vocês colocarem chocolatinho branco picado também nesse mousse, vai ficar muito gostoso. E aí vai ficar o laca com Oreo, tá? Então, ó, tem essa opção aqui pra vocês também, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar aqui os bolos e já mostro pra gente conversar um pouquinho mais. Bom, pessoal, olha só, finalizamos nossos bolos de pote. Vejam só como ficou lindos e super fáceis de fazer, né? Vocês viram por que eu gosto muito desses potinhos. Olha, eu trouxe eles aqui fechadinhos para vocês verem que a tampa bolha fecha certinho, tá? Eu coloquei aqui uma etiqueta, tá bom, gente? Vou mostrar para vocês também. Mas o que eu queria focar aqui para vocês é que vocês precisam usar a imaginação de vocês e fazer as decorações bem bonitas, tá? O chantilly, vocês poderiam também estar usando aquele recheio de mousse, dá certo também, tá? Se você deixar ele bem durinho, dá certo para fazer essa cobertura. Aqui no de Kit Kat, se fosse no copo bolha, dá para trabalhar também com o chantilly de chocolate, tá? Então, assim, tem muitas formas de vocês fazerem os bolos de pote, tá bom? Lembrando também, pessoal, que amanhã nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso completo de bolo de pote e copo da felicidade, tá? Então, nesse nosso curso, nós teremos várias aulas, tá? Aulas de bolo de pote, massa de brownie, massa de bolo de cenoura, massa de baunilha. Então, tem várias aulas bem bacanas para vocês. E também tem a apostila com vários recheios, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo. Vários recheios, tanto de bolo de pote, quanto de copo da felicidade, tá bom? Tem certificado, suporte pelo WhatsApp, tem muita coisa bacana, com valorzinho, ó, bem baixinho, tá bom? Então, gente, se você tiver interesse, você vai reservar a sua vaga, tá? E amanhã a gente vai abrir as inscrições. Agora, o que eu vou falar pra vocês? Temos aqui etiquetas, tá? Eu mesmo fiz, eu mesmo imprimi, tá? Em papel fotográfico, ó, e cortei, tá? E aí, vocês podem fazer com o logotipo de vocês, tá? Só tirar aqui e colar no potinho, tá? Ó, fica assim, bem bonitinho, tá vendo, ó? Coloquei aqui também pra vocês verem, tá? E aí fica maravilhoso, coloquem o logotipo de vocês certinho. Se não sabe fazer logotipo, nós temos um bônus bem bacana sobre isso. Vale a pena vocês ficarem espertos aí nas nossas aulas. E agora, o que eu vou ter que falar pra vocês? Rendimento. Rendimento é um pouco complicado de falar, por quê? Porque tem vários tamanhos. Eu mesmo mostrei pra vocês vários tamanhos de potes, né? Aqui, se vocês forem analisar, o bolo de Kit Kat, o recheio dá para fazer 2 ou 3 bolos nesse tamanho aqui. Esse tamanho de bolo é de 500 ml, é bem grandão, tá? Agora aqui o nosso bolinho pequenininho no copo de 266 ml, que é esse daqui, vocês vão conseguir fazer uns 22, 25 bolos com a massa do nosso bolo. Então assim, rende muito, tá? Então, ó, esse tamanho de bolo aqui vocês conseguem fazer uns 20, 25, tá? Na média, mais ou menos, com a massa de bolo, tá bom, gente? Então rende bem. O nosso recheio de mousse também rende bastante, dá pra fazer uns 20 bolos tranquilamente também,
tá? Então, o rendimento vai depender muito de cada tamanho de pote, tá? Então, não vou ficar falando para vocês rende tanto, porque eu não sei o tamanho de pote que vocês vão utilizar. Hoje mesmo trouxe para vocês potinhos de 180 ml, pote de 266, pote de 500 e 250 ml. Então, tem vários potes para vocês utilizarem, tá? Sempre indico, faz uma receita, vê quanto que rendeu e aí você já vai saber com o pote que você vai utilizar, tá bom? Agora, Bia, e o preço que eu vou vender esses bolos? Qual o preço que você vende? O preço que eu vendo é o seguinte, esses bolos aqui menorzinhos, que são meus favoritos, tá? Tá na faixa de R$5. Mas vocês vão precisar fazer o cálculo certinho, anota tudo que vocês gastaram, tá? Multiplica por 3 e divide pela quantidade que rendeu. Normalmente, o valor que vocês vão vender um pote desse tamanho aqui vai ser na faixa de R$4, isso se você pagar bem barato no preço, né, dos seus produtos, de R$4 a R$8 mais ou menos, tá? Então, assim, vai depender muito de cada região, tá bom? Então, não tem como falar exatamente. Eu venderia na faixa de R$5 esse bolinho aqui. Agora, esse nosso bolo maior, de 500 ml, já é mais caro, tá? Além de levar o Kit Kat, levou chocolate também no recheio. Então, esse aqui de 500 ml tem que ser na faixa de R$10, tá? E aí vai ser na faixa de R$10, R$12, dependendo de cada região. Por isso que eu falo pra vocês, faz a conta certinho. Como é que faz a conta certinho? Anota tudo que você gastou, multiplica por 3 e divide pela quantidade que rendeu os seus bolos, tá bom? Então, gente, eu acho que na nossa aula de hoje é isso, tá? Nós temos aula amanhã ainda, tá? Amanhã nós teremos aula. E na aula de amanhã eu vou ensinar pra vocês chantininho, tá? Também temos um mousse de chocolate para nós usarmos nos nossos copos da felicidade. Tem a montagem do copo da felicidade, que é muito bacana e vocês não podem perder, tá bom, gente? Então, ó, pra gente finalizar aqui, amanhã a gente abre as inscrições para o curso completo, então faça a sua reserva chamando o ADM do grupo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!